Bom dia, pessoal. A aula hoje vai ser um pouquinho diferente das demais. Eu não vou nem usar aquele quadro que a gente estava usando anteriormente. Eu vou passar para vocês hoje uma apresentação que eu fiz junto com o professor de matemática do Sigma há alguns anos atrás, sobre o tema razão áurea. É um dos temas cobrados no PAS e tem uma relação muito particular com uma das sequências que a gente tem estudado até agora. Então talvez a aula seja um pouquinho mais longa, tá? É uma apresentação inteira, mas eu acho que vai valer a pena. Começando, coloquei aqui o título Razão Áurea. E primeiro eu queria que vocês observassem essas figuras e tentassem decifrar se elas têm alguma coisa em comum. Esse animal é um animal chamado Nautilus. Existe, tá, gente? Isso aqui é uma flor de girassol, a resolução não está muito boa, mas é uma flor de girassol. Esse aqui é um templo grego, se não me engano é o Pártenon, que fica em Atenas. Esse aqui é um tipo de brócolis chamado brócolis de romanesco. E o que essas coisas têm em comum, né? Então, quando a gente observa a natureza, muitas coisas são muito funcionais. Então, existe uma certa harmonia entre as formas. Se você pesquisa um pouquinho, você vai perceber certos padrões acontecendo. Esses padrões, primeiramente, foram observados de maneira mais técnica por um grego chamado Euclides, num livro clássico de geometria chamado Os Elementos. Ele já foi traduzido para português, tá? Acredito que em 2011 tenha sido traduzido para português. O original é em grego, né? Outro matemático que escreve a respeito desses padrões é o Luca Pacioli. Luca Pacioli é um matemático italiano e um dos livros foi ilustrado pelo Leonardo da Vinci, é um outro cientista, né? O Leonardo da Vinci era matemático, inventor, pintor, enfim, ele tinha um monte de atividades aí. Então vamos falar o que é a razão áurea. A razão áurea é uma razão entre medidas, tá? Que está presente em todas aquelas figuras de maneira direta e indireta que eu mostrei no início da apresentação. Essa razão áurea é uma medida, tá? É uma razão entre medidas e a gente costuma definir essa razão áurea com segmentos. Então a gente diz o seguinte, olha só, esse segmento todo AB aqui, ele está dividido na razão áurea pelo ponto áureo C quando você fala o seguinte, ó, o todo, o x mais y, está para a maior parte, o x está aqui, ó, x mais y está para x, assim como a maior parte, x, está para a menor parte, y. Então, a razão do todo para maior é a mesma que a do maior para o menor. Essa razão aqui, o resultado dessa divisão, é chamado de φ, a razão áurea. Aí, como é que a gente calcula o valor exato dessa razão áurea φ? Se você manipular um pouco aquela expressão, x mais y sobre x igual a x sobre y, você chama esse x sobre y aqui de φ, aqui fica y sobre x, o inverso, né? Inverso, e aqui o x cancela, dá 1. Então, essa equação aqui é uma equação muito importante, tá? Tenha em mente. A razão áurea é igual ao seu inverso mais 1. Daqui a pouco a gente vai ver como é que você vê isso nos números mesmo. E aí, resolvendo essa equação aqui, isolando φ, você acha uma equação de segundo grau, você usa a Bhaskara para resolver, escolhe a raiz positiva nesse caso aqui, e você vai achar essa razão como sendo 1,618 e blá 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 blá. Enfim, é uma aproximação. Então, isso significa que esse segmento X aqui, por exemplo, é 61% maior do que o segmento Y, aproximadamente, tá? É o teor desse 1,61, né? Então, olha só, você pode calcular a razão de y para x ao invés de x para y. Ao invés de calcular do maior para o menor, se você calcular do menor para o maior, você acha um número muito parecido. Na verdade, todas as casas decimais são idênticas, tá? O que muda é esse 1 na frente, ao invés de 1 é 0. Então a gente chama de φ minúsculo, essa razão áurea pequena, que é menor que 1, quando você calcula do menor para o maior, e a do maior para o menor, a gente chama de φ maiúsculo, que é o 1,618, blá blá blá, aproximação. Então, o que a gente vai fazer agora é aprender a construir um segmento na razão áurea. Como é que você pega um segmento real e fala, eu vou dividir aqui e vai estar dividido na razão áurea?
Então, a construção talvez pareça um pouco complicada, mas ó, a ideia é a seguinte. Você começa com esse segmento X aqui da direita, e com um compasso, você constrói um segmento que é o dobro dele, aqui, ó, nesse AB. Com isso, você consegue formar um triângulo retângulo aqui. Se você usar Pitágoras, você acha que esse segmento aqui é x raiz de 5. Esse segmento A é ligando nesse outro ponto aqui que não tem nome. Beleza? A partir daqui, você vai retirar, ó, pega o seu compasso e leva aqui para a hipotenusa, de maneira que esse segmento seja x e esse tenha a mesma medida, tá vendo? Aí o que você vai fazer vai ser pegar esse segmento x raiz de 5 e subtrair x, ou seja, você vai pegar só esse tantinho aqui, ó, essa parte de baixo. E agora com o compasso de novo você desce esse ponto vermelho para cá. Agora esse segmento é o segmento que divide AB na proporção áurea, na razão áurea. A gente chama esse ponto C de ponto áureo. Então aqui eu faço umas contas para provar para você que realmente funcionou, né? Você calcula a razão de AB para o AC e você acha exatamente aquele valor que eu tinha comentado com vocês, 1,618, o φ maiúsculo, né? E se a gente quiser, a gente consegue até formar uma circunferência com esse segmento áureo. Você pega esse segmento que a gente acabou de criar e você vai entortá-lo de maneira a formar uma circunferência, olha só. Você pega um segmento dividido na razão áurea, entorta ele para formar uma circunferência, e olha essa parte que está marcada em laranja. Se você calcular a que ângulo corresponde esse comprimento sobre a circunferência, comprimento B sobre a circunferência aqui, você vai achar que esse ângulo é de aproximadamente 137,5. A gente chama esse ângulo de ângulo áureo mais uma vez. Áureo, pessoal, é de ouro, tá? Por isso que na tabela periódica o ouro é AU, tá? É de áureo. Então, a partir desse segmento áureo, a gente pode construir também um retângulo obedecendo essa lei, de maneira que assim, basta você construir um retângulo em que as proporções entre os lados iniciais dele, ixi, ficou com a figura no meio aí, são na proporção áurea. Então, por exemplo, você constrói aquele segmento dividido na razão áurea x mais y aqui, mas aí você constrói um quadrado de lado x. Essa aqui é a parte grande, tá vendo? É o maior. Beleza. Aí você constrói um quadrado de medida y por y aqui. Esse retângulo que sobra também está na razão áurea. Então você pode ir construindo esses retângulos e todos eles estão na proporção áurea. Ainda mais esse ponto aqui, ele divide esse outro segmento pequeno na proporção áurea também. Então essa é uma figura autossimilar. Essas figuras autossimilares são chamadas de fractais, tá? A gente pode estudar isso mais a fundo depois. Sobre esse retângulo áureo, olha só que loucura, gente. Lembra do icosaedro que a gente tinha comentado, icosaedro regular? Dentro dele você consegue construir 3 retângulos áureos que a gente chama de triplamente ortogonais. Significa que eles formam, cada um deles forma com os outros dois ângulos de 90 graus. Esse áudio que talvez vocês tenham ouvido no fundo foi o momento que eu gravei com o Paulo esse vídeo aí da figura, lá em 2011, talvez. Então, dentro desse icosaedro, você consegue também construir retângulos áureos. Onde mais aparece isso? Eu tenho certeza que vocês lembram dessa questão do teste. Aquele triângulo que eu mostrei para vocês chama-se triângulo áureo. Por quê? Esse segmento AB está para o segmento BC na razão áurea também. Você ainda pode dividir esse triângulo aqui, traçando essa bissetriz, para obter um outro triângulo semelhante ao triângulo original aqui embaixo. O triângulo BCD é semelhante ao triângulo ABC. Ambos são triângulos áureos. E mantém entre eles, entre as medidas do lado e base, a mesma proporção áurea. A gente consegue construir essa espiral também sobre esse triângulo áureo aqui. Agora, a maneira como se constrói a espiral normalmente é uma aproximação, tá, pessoal? Essa espiral aqui, se você for construir na mão, você vai construir com arcos de circunferência, tá? Ela não é uma espiral com uma curvatura constante. Ela é formada por um monte de arcos de circunferência, é uma aproximação. A gente fez uma questão do Paz que tinha esse pentágono aí, com um monte de triângulos áureos dentro. Olha só, se você calcular esses ângulos internos aqui,
traçando todas as diagonais do pentágono, você vai ver que dentro dele está formado um monte de triângulos que tem aqueles ângulos do triângulo áureo, 36, 72, 72. Então toda vez que você vir um triângulo isósceles que tem algum ângulo de 36 graus, esse triângulo é áureo. Significa que o lado diferente dele está para os outros lados que eles têm a mesma medida, na razão áurea também. O pentágono é cheio dessas proporções, tá, pessoal? Existia, na época de Pitágoras, já se conhecia, né, essa razão áurea, e eles, reza a lenda, né, de que eles tinham uma tatuagem na palma da mão com o símbolo do pentágono, que eles achavam que era assim, o símbolo máximo da perfeição. Então o pessoal das sociedades pitagóricas se reconhecia dessa maneira, com essa tatuagem. Então, pelo que eu falei, se você tiver um triângulo isósceles com um ângulo de 36, você tem o triângulo áureo, né? Mas olha só o decágono regular. O ângulo central do decágono regular é 360 dividido por 10, porque são 10 lados. Então você acabou de formar 10 triângulos áureos. Então o decágono também tem alguma coisa a ver com a razão áurea. E você devia estar se perguntando até agora o que isso tem a ver com sequência, que é o que a gente estava estudando, né? Essa sequência de Fibonacci que a gente estudou há algumas aulas atrás, ela foi primeiramente descrita por um matemático chamado Leonardo Fibonacci, que descobriu essa sequência estudando um problema teórico de reprodução de coelhos. Eu vou dizer por que isso é um problema teórico, né? Ele não é muito eficiente na prática. Por que não é eficiente na prática? Olha só, como é que é o problema que ele estava estudando. Imagina que você começa com um par de coelhos. Então, esse coelho branquinho aqui representa um par de coelhos recém-nascidos. Eles demoram um mês para amadurecer. E a partir daí eles se reproduzem para gerar um filhote no próximo mês. Então, esse aqui é um filhote, é um par recém-nascido. Tá? E esse aqui é o par original. E eles continuam se reproduzindo todos os meses, gerando sempre um novo par de coelhos recém-nascidos, branquinhos aqui, tá vendo? Só que olha só, o primeiro par que eles geraram também amadurece e se reproduz também, tá? São dois irmãos, mas se reproduz, por isso que é um problema teórico, tá? Mas olha o que acontece com a quantidade de pares de coelhos que você tem a cada mês. No primeiro mês você tinha um par. No segundo mês você também tinha um par. No terceiro mês são dois pares. No quarto mês, 3 pares de coelhos. No quinto mês, 5 pares de coelhos. No sexto mês, 8 pares de coelhos. Olha só essa sequência que está aparecendo aqui. O número de pares de coelhos. 2, 3, 5, 8. O número de pares de coelho a cada mês é descrito pela sequência de Fibonacci. A gente já estudou ela, né? Olha só a sequência. O AN é o 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, 34, 55, 89 e assim por diante. Como é que essa sequência é gerada? Os dois primeiros são iguais a 1, os dois primeiros termos são iguais a 1, e a partir dele, ou seja, a partir do terceiro termo, você vai tomar a soma dos dois anteriores. Então, esse 2 aqui é a soma do 1 com 1. O 3 é a soma do 2 com 1. O 5 é o 3 com 2. O 8 é o 5 com 3, e assim sucessivamente. Então, essa relação de recorrência está descrita aqui, nesse par de equações, né? Esse triplo de equações. Né? O A1 é igual a 1, o A2 é igual a 1, e cada um dos termos a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores. Aí você fala, o que tem a ver, né? A gente viu a sequência de Fibonacci, a gente viu razão áurea, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Olha só que loucura, gente. Se você pega a sequência de Fibonacci e calcula a razão entre termos consecutivos, a divisão entre termos consecutivos, aqui o 1 dividido para 1 dá 1, né? O 2 dividido para 1 dá 2. E você coloca essas razões num gráfico para você ver essa divisão entre termos consecutivos. Está vendo que ele está se aproximando de um valor? Eu acho que se você for criativo o suficiente, você já deve estar imaginando que valor é esse, né? Olha só o quão rápido se aproxima, esses pontinhos vermelhos aqui representam a razão, tá vendo? A primeira razão é 1, a segunda razão é 2. Aí depois vai para 1,5, e depois vai para 1,66. Então essas razões estão se aproximando do número φ. Essa notação matemática aqui, tá, gente? Não se incomode muito com isso, não. A gente não vai estudar a fundo esse tipo de coisa. Mas o que ela quer dizer é que quando você toma termos consecutivos, ou seja, um termo da sequência de Fibonacci dividido pelo seu antecessor, e você faz o n crescer muito, até o infinito, a gente fala que o limite dessa razão aqui é o número φ, ou seja, se aproxima o quanto você quiser desse número razão áurea, né? A razão áurea maiúscula, né? 1,618. E
curiosamente, se você fizer o contrário, o antecessor vezes o sucessor, ou seja, dividir o 1 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 5, assim por diante, o que você obtém é o inverso dessa razão. Você obtém o 0,618, blá blá blá. Então essa é uma relação que existe entre a razão áurea e a sequência de Fibonacci. O termo geral de sequência de Fibonacci, como eu comentei com vocês, é uma loucura. É uma expressão bem grande, tá? Ninguém memoriza isso. Eu sempre tenho que consultar toda vez que eu preciso dar aula a respeito, tá? Então não é para vocês memorizarem esse tipo de coisa. Agora vamos olhar algumas curiosidades dessa razão áurea. Olha só. Lembra que eu falei que tinha uma equação importante? Que a razão áurea era o seu inverso mais 1? Mas usando essa mesma expressão, olha só, a razão áurea é o 1 mais seu inverso, né? Então eu vou trocar aqui esse φ maiúsculo que está no denominador por 1 mais seu inverso, olha só. 1 mais seu inverso. E se você continuar fazendo a mesma coisa, olha só, eu vou pegar esse φ que apareceu lá no denominador lá de baixo e trocar por 1 mais seu inverso. E eu continuo fazendo isso indefinidamente. Se você fizer esse raciocínio ad infinitum, quer dizer, eternamente você vai fazer isso, você obtém essa expressão para φ. É 1 mais, 1 sobre, 1 mais, 1 sobre, 1 mais, e assim por diante. Essa construção aqui se chama de fração contínua, tá? É uma fração que continua para sempre. Então o φ pode ser escrito dessa maneira também. É uma maneira curiosa, né, de escrever essa razão áurea. Olha só outra coisa curiosa que acontece. Se você fosse tentar calcular as potências da razão áurea, o φ ao quadrado, o φ ao cubo, o φ à quarta, o φ à quinta e assim por diante, olha o que acontece com os coeficientes de φ e esse coeficiente linear aqui, olha só. Aqui o coeficiente de φ é 1, 1 e 1, né? Mas olha só no φ ao cubo o que acontece, aparece o 2φ mais 1. Olha só os coeficientes desse termo em φ aqui. 1, 2, 3, 5. O próximo é 8, gente. Então no φ à sexta você vai ter um 8φ aparecendo aqui. E olha só o termo linear. 1, 1, 2, 3. O próximo vai ser 5. Ou seja, para cada potência de φ, os coeficientes que aparecem são exatamente os termos da sequência de Fibonacci. É uma outra relação que existe entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea, nas potências de φ. Então, a gente vai passar agora, a parte dessa álgebra que a gente fez, a gente vai olhar os exemplos da sequência de Fibonacci na natureza. Então, primeiramente, você conseguiria organizar esses números da sequência de Fibonacci num retângulo. Então, olha só, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. E como a gente sabe que a razão entre termos consecutivos da sequência de Fibonacci se aproxima da razão áurea, então a gente sabe que no infinito esse retângulo vai se aproximar de um retângulo áureo. Além disso, a sequência de Fibonacci, os termos dela, condizem com o número de pétalas que você costuma achar nas flores. Então você tem flores com uma pétala, duas pétalas, três pétalas, e direto passa para 5. 4 não é um termo da sequência de Fibonacci. É por isso que as pessoas costumam dizer que você vai ter sorte se você achar um termo de 4 folhas, porque é uma aberração, né? Você consegue achar flores com 8 pétalas, com 13 pétalas. Aí vocês podem contar depois com calma, tá, gente? Mas eu já contei. Com 21 pétalas, 34 pétalas, que são todos termos da sequência de Fibonacci. Então, lembra daquelas figuras lá no começo que eu falei, o que elas têm em comum? Vamos voltar a esses exemplos. Aquele brócolis ali, brócolis de romanesco chamado, né? Ele é um fractal natural, né? E se você olha a projeção dessas espirais aqui, elas justamente se aproximam dessas espirais áureas, tá? Que eu mencionei lá nos triângulos áureos. Agora olha no Parthenon. Se você olha a fachada do Parthenon, isso foi de propósito, tá, gente? Não foi sem querer, não. As pessoas construíram para isso acontecer mesmo. As proporções, as medidas que eles tomaram para construir esse templo são todas na proporção áurea. Olha só. Se você olhar a altura da fachada com a largura, retângulo áureo, beleza. Agora olha só, você construiu um quadrado aqui, ó. Construiu um quadrado. Olha esse retângulo áureo. É justamente aquela parte da fachada em que tem um monte de símbolos aqui, tá, gente? Aqui não dá pra ver direito, tá muito pequenininho. Cada um desses símbolos aqui também é um retângulo áureo, tá, gente? Então olha só, se você tira as colunas e olha só a parte de cima, só da coluna para o teto, esse retângulo também é um retângulo áureo. Então esses templos foram todos construídos com isso em mente.
A ideia é que essa razão áurea se aproximava de um conceito de beleza, tá, gente? E existe debate sobre a relação entre a razão áurea e beleza, mas que ela acontece naturalmente, acontece. A parte da beleza rola um pouco de misticismo aí. Aí o que é essa figura aqui, esse girassol? Você está vendo essas, essas sementes sendo dispostas aqui? Na maneira como o girassol cresce, as sementes elas vão crescendo do centro para fora, mas a ordem que elas crescem obedece justamente aquele 137,5 graus, aquele ângulo áureo que a gente comentou lá em cima. De maneira que quando você olha para essas espirais aqui, essas espirais são justamente espirais que tem a ver com a razão áurea, né? Construídas sobre o retângulo ou sobre o triângulo. Aquele Nautilus, aquela animal que eu mostrei, se você fizer um corte sagital nele, né, ao longo do casco dele, ele provavelmente vai morrer, né? Mas você consegue ver a espiral áurea sendo formada dentro do casco dele. Isso acontece porque ele também cresce de dentro para fora. Então, as medidas que ele usa para construir cada compartimento dependem do tamanho do anterior. Então, naturalmente, ele constrói cada compartimento em razão áurea com o anterior. E o nosso corpo também obedece várias dessas razões. Esses números que estão aqui são só legendas, tá, gente? O que ele está falando é o seguinte: se você calcular a razão de 1 para 2, você vai achar a mesma razão que de 2 para 3, que é a mesma razão de 2 para 3 que de 3 para 4. E todas elas, como você está calculando o segmento pequeno para o grande, você vai achar a razão áurea pequena, o φ minúsculo, né? 0,618, blá blá blá, raiz de 5 menos 1 sobre 2, né? Então, o nosso corpo tende a ter essas razões entre várias partes do corpo humano, tá? A gente costuma associar, se a pessoa se aproxima muito dessas razões, as pessoas costumam dizer que é uma pessoa bonita, né? Mas existe debate sobre isso, tá, gente? Nesse caso é uma foto da Angelina Jolie, se não me engano, em que as pessoas fizeram essas razões entre o centro da pupila até o canto do olho, ou então do centro da pupila até o cílio e depois do centro do olho até a sobrancelha. E foram calculando essas razões e aparentemente ela é toda proporcional, assim, com respeito à razão áurea. Então, essa seria uma das explicações de porque que as pessoas acham ela tão bonita, né? Eu não sei se alguém aqui já estudou fotografia, mas a fotografia comumente as pessoas falam sobre uma chamada regra do terço. A regra do terço diz que você deve enquadrar os seus objetos não no centro de uma figura, mas a um terço de um dos lados, né? Pega a figura toda e você divide ali num terço. Mas por que existe isso junto com esse ideal de beleza, né? Na verdade, pessoal, quando você divide um terço, você está dividindo mais ou menos ali em 33% da foto. Mas lembra que sobrou 66% para o outro, né? 66% aproximadamente. E 66% é relativamente próximo do 0,618, né? Que é 61,8%. Então essa é uma aplicação, né, da razão áurea dentro da fotografia. Essa regra dos terços existe mais em relação à razão áurea, tá? E aqui a pessoa usou duas vezes a regra do terço. Ela usou para centralizar o centro do botão da flor, né? A um terço horizontalmente e verticalmente. Quando ele fez isso, olha só o que aconteceu. Você consegue descrever um retângulo áureo junto com a espiral áurea tendendo ao centro do botão da flor. Além disso, como a gente já viu no corpo humano, nos ossos que ficam na mão, se eu não me engano, são as falanges, né? Você também tem a razão áurea entre cada um dos segmentos, tá? Eles são proporcionais ao anterior. E essa é uma outra figura que talvez seja uma alegoria, né? Mas é um outro exemplo de espiral que a gente vê formada na natureza. Então isso, pessoal, é uma visão geral de onde se encaixa a razão áurea, a sequência de Fibonacci, o que são essas coisas, na geometria, na arte também aparece. Muitos quadros são pintados com isso em mente. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente não vai fazer exercício disso, mas eu vou fazer exercícios das sequências que a gente tinha estudado anteriormente, tá? Essa apresentação foi feita por mim e pelo professor Paulo Luiz Ramos, que é professor do Sigma, tá? Dando os créditos para ele. Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.